Tecnicamente falamos de políticas linguísticas. Portanto, essas políticas linguísticas, o Estado deve rever a legislação do país. A pessoa que vos fala é Daniel Pérez Sassuco e gosto muito de identificar-me pelo nome de Sassuco, por várias razões, porque é um nome cultural, é um nome identitário e acho que por ser um africano e defendendo as realidades culturais, o nome Sassuco me caracteriza pelo que eu sou e pelo que faço. De 2006, felizmente, consigo uma obtenção de bolsa de estudo para Espanha. Então, é assim que eu viajei para a Espanha e naquela altura vou à Espanha, mas com a intenção de fazer um curso que me levava na grandes especializações de estudos africanos. O departamento onde fomos era de filologia românica. E tínhamos de fazer uma especialidade de formalização linguística. A minha preocupação era de ver se neste departamento eu consigo desenvolver as intenções nos estudos africanos. O próprio professor catedrático Xavier Blanco, que era o chefe da secção de estudos românico, respondeu-me com tanta elegância e disse: mas nós estamos... O romanismo aqui falado, ou línguas românicas, é apenas a perspectiva do enquadramento das línguas, mas nós trabalhamos com todas as línguas do mundo. Quando mais nos traz a especialidade das línguas banto, para nós cá na Europa não temos muito aprofundamento. Mas quando tivermos alguém que estude isso e que nos explique também como que isso funciona, deixar-nos aqui uma documentação a respeito disso, ficaríamos muito satisfeitos. Então o senhor é bem-vindo para o nosso departamento. Foi assim que eu inscrevi-me para o departamento de filologia românica e francesa, não, francesa e românica naturalmente, mas depois tinha lá a especialidade de tratamento de informação e comunicação multilingüe. Foi exatamente esse mestrado que eu fiz. Até 2012, razoavelmente, inscrevi-me a um doutoramento chamado Sanduíche, na altura, mas era da Universidade Atlântida dos Estados Unidos. Indicou-me um dos meus antigos professores, consegui estudar online, mandava a documentação, escrevia, mas em algum momento viajava para lá para ser ouvido. Até que eu apresentei uma tese que depois foi defendida em julho de 2013. Em Angola, o Tchoko é uma das maiores línguas mais faladas que nós temos. Atualmente o Tchoko deve contar aproximadamente com 4 milhões de falantes, aproximadamente 4 milhões de falantes. E em Angola, exclusivamente, o Tchoko está nas províncias de origem: Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico, também Cubango. Apesar de Cubango ser conhecida como província de Nganguela, eu vou mais além depois para perceber isso. Temos também as regiões conexas a essas províncias. Estamos a falar do oeste de Malange, estamos a falar do leste, não oeste, não é o leste mesmo de Malange, o leste de Bié. Essas províncias todas têm uma grande expansão da língua Tchoko. O que quer dizer, seguiria de facto aquilo que era a administração antiga da própria África, dos impérios, dos reinos, etc., para fazermos essa circunscrição. O Tchoko é falado na República Democrática do Congo e é uma boa e grande parte que está a ser falada no Congo Democrático. Também na Zâmbia, como também na Namíbia.
Portanto, temos um círculo disso. Essa região toda que estou a falar já representava outrora a extensão do Império Lunda. O grupo Lunda não é apenas Chokwe. É um grupo das línguas cuja origem vem da descendência única. Os donos falam, por exemplo, do grupo Kuriva. Kuriva é um termo Chokwe que significa entendamos-nos. Dentro do Kuriva temos 5 línguas. Elas todas são faladas normalmente. E aí o Chokwe passa a ser a língua franca, como a língua falada por todas essas outras comunidades, apesar de ter uma língua X inicial, mas fala fluentemente o Chokwe. Estamos a falar concretamente de Lunda Ndembo. Estamos a falar concretamente de uma outra Urunda. Estamos a falar concretamente de Nganguela. Estamos a falar de Luvale e o Minungo. Portanto, são essas 5 línguas que eu dizia que fazem, digamos, o grupo com o Chokwe. E então, não se pode também ver a essas línguas como dialeto do Chokwe, não. No plano linguístico, eles têm, se vamos para a classificação de Malcolm Guthrie, por exemplo, tem os seus indicadores como siglas. O Chokwe tem a sigla de K10. Mas quando vamos para K11, K12, K13, K14, 15, 16 até 18, estamos a falar dessas línguas, das quais o Nganguela. Portanto, são línguas da mesma zona, mas têm repartições diferentes. Simplesmente que a sua repartição é mais étnica, fundamentada sobre as bases de clã e de linhagem. Quem é o Lunda? Quem é o Lunda Ndembo? Quem é o Minungo? Quem é o Luvale? São irmãos entre eles, com relação ao Chokwe. E para perceber isso, o Império Lunda teve como a sede principal até hoje Musumba. E Musumba está localizado hoje, assim que estamos a falar, na província de... Hoje chama-se a província de Lualaba. Já não é outrora que era Katanga, porque houve a divisão administrativa naquele país de uma forma diferente. Já se fala da província de Lualaba, muito especificamente no município de Kapanga. Na zona também de Sandoa, temos a diferença aqui, a partir do Saurimo, Lunda Norte, temos o rio Kassai. Dali, para onde que estou a falar, poderá haver alguma coisa de 600 quilómetros que separa entre Musumba e o Itengo, que está aqui no Saurimo. Portanto, estabelecemos uma diferença de 900 quilómetros. A sede inicial, que é Musumba, onde que morava o Manteava, e onde mesmo que se sucede todos os reis do Império, o grande, digamos, baluarte que conduz todo o destino do Império é aqui em Angola, onde nós chamamos Itengo, que está o Moachi Sengue. Portanto, o Moachi Sengue é o tio e o Manteava é o sobrinho. Isto que as pessoas nunca sabiam. A genealogia que começa, sempre a história contou a personalidade de Louis Jaconde, como é que ele casou, aquela decisão toda entre os irmãos, etc. Mas aquela cisão com os irmãos era problemas tradicionais. Outrora que a mulher, quando era rei, não podia casar com um estranho, deveria que casar com alguém do seu interior, ou logicamente daria um primo a viver com ele, e os filhos que eles nasceram seriam chamados filhos da casa. Portanto, e teriam o direito de suceder cada vez mais ao trono. E quando casa com o Tibinda e Lunga, que era um Muluba, naturalmente, portanto, foi o descontentamento dos irmãos. Quer dizer, vendeu-se a soberania. Entregou-se a soberania a alguém. Porque os filhos que lá viriam, apesar de serem os sobrinhos desses tios, mas têm um sangue estranho e que não podia ser aceito ao trono. Então criou aquela revolta e que deu essa, digamos, a dissolução da deslocação dos irmãos que estavam todos na sede para expandir agora
ir-se, digamos, instalar-se nos locais diferentes do seu império. Estamos a falar de Xingu, estamos a falar de Moacanica, estamos a falar de Moandonde, estamos a falar de Moambumba, estamos a falar, portanto, toda outra genealogia, dos quais o Chinyama, que é o dono da língua Luvade. Estamos a falar do Conde, que é o falante do Nganguela. Estão a perceber? É por isso que eu disse que existe uma confusão quando nós vimos o guru Lunda. As pessoas terem a confusão simplesmente de saber que Lunda é Chokwe. Não, o Chokwe é apenas uma em conjunto dos outros. Em conjunto dos outros. Chokwe significa língua. Quando eu digo o Chokwe, são os nossos hábitos para testemunhar a nossa cultura, os nossos costumes. É isso o Chokwe. Eu, por exemplo, falando Chokwe com perfeição, tendo me mostrado como um verdadeiro Chokwe, alguém vem para mim e me diz: Aumani carinho o Chokwe, o Aumani. Não disse que eu tenho Chokwe, mas disse eu tenho o Chokwe. Quer dizer, tenho a arte, tenho habilidade, tenho características que me fazem fundamentalmente ser um verdadeiro Kachokwe. E Kachokwe é o falante, Kachokwe é o habitante, como pessoa. Tchokwe é o seu plural. Agora, o país do Tchokwe é que se chama Lunda. Não temos estudos a nível de Angola. Repare que a nível de Angola os estudos que se relacionem com a linguística são muito recentes, dos quais os Lubatos são reticentes desses estudos que estamos a fazer, línguas e culturas. Pouco temos a fazer nessas línguas a partir dos anos 2007 e 2008 para adiante. E como não temos falantes, por exemplo, de Urundi, mais próximo aqui, é difícil que alguém descreva Urundi a nosso nível. Para termos os falantes verdadeiros de Urundi, por exemplo, cá em Angola, temos de estar na Lunda Norte. A Lunda Norte tem. E alguns ressortiçantes da Lunda Norte, que estão cá em Luanda, falam fluentemente essa língua. Mas como não encontram falantes para a expansão dessa língua, ficam retraídos, não sabem com quem falar. O futuro do Urundi não quer dizer que vai se perder. A nível de Angola, aqui em Luanda, vamos ver como se uma língua que estivesse em extinção. Mas não é, porque ela tem o seu território da fala está patente. No Congo Democrático, por exemplo, que estamos a falar, onde que a universidade já é um hábito, é uma coisa secular, tem muitos estudos na Universidade de Lubumbashi, por exemplo, na Faculdade de Letras, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, tem muitas coisas sobre a cultura e as línguas desses povos, porque conforme que eu disse, essas línguas se estendem daqui a Angola até ao Congo Democrático. E esses falantes, ressortiçantes estudantes dessas famílias têm interesse de estudar essas línguas. Muito recentemente recebi um comunicado, ou seja, uma mensagem de satisfação de um antigo amigo chamado Kawaha, não é? Kawaha é um diretor adjunto do Instituto Superior de Ciências Medicais na cidade de Kolwezi, no Congo Democrático, que foi inclusive um estudante em letras comigo naqueles anos que estudou a morfologia nominal de Urundi. Ainda me lembro do título dessa monografia naquele tempo, porque ele fez esse estudo lá. E cá em Angola não temos vários. Portanto, se devemos que promover essas línguas, precisamos ir ao campo. E o campo dessas línguas é lá no leste. Os falantes estão lá. Nós, naquela altura, ao chefiar o departamento, tínhamos alguma política interna da expansão de estudos, tendo em conta os professores especializados nas matérias que nós tínhamos. Responsabilizei, na altura, o professor Vatome Nkukanda, que é sociolinguista nessa matéria, para a diversificação de estudos da descrição das línguas, e que não podia ser apenas as línguas mais próximas da nossa faculdade. Estamos a nos referir, se vermos a geografia onde que a faculdade está naquilo que seria a área geográfica do Zambundo. O que quer dizer
vamos receber muitos alunos cujas origens são Ambundo e a língua de preferência será o Quimbundo. Infelizmente, a faculdade não está para estudar apenas com os Ambundo. Temos de expandir isso para toda Angola, dos quais o problema da dialectologia também. Dialectologia. Mas alguns trabalhos já tinham sido feitos como trabalhos pilotos. Infelizmente, para conseguirmos trabalhar sobre essas línguas do leste, teríamos de ter os estudantes aqui, oriundos daquela área, estudando aqui, para depois dizer, olha, você tem capacidade disso e aquilo, vamos pesquisar na língua tal. Outro problema é que não temos financiamento. A própria universidade não tem financiamento de investigação para essas línguas. Em 2010 para cá, redimensionou-se a universidade em Angola. Temos várias universidades agora em Angola. Mas o pior é que implementou-se institutos politécnicos, Instituto Superior Politécnico, Instituto Superior Politécnico. Mas por que levar tantas instituições politécnicas onde que nem sequer as técnicas funcionam? O nome é Instituto Superior Politécnico, mas os cursos que estão lá são de ciências sociais, história, antropologia, direito e economia. Não são cursos para estudar no Instituto Superior Politécnico. E por que não expandir, por exemplo, a própria rede das faculdades de ciências sociais e letras ou e filosofia? Estariam lá, nessas universidades também novas, para conseguirmos ver esse estudo mais apropriado dessas características da cultura. Não se fez. Pelo que tenho conhecimento, até agora andei um pouco por aí em algumas províncias, por exemplo, onde estão implementadas essas instituições superiores. Instituto Superior Pedagógico, não sei o que quanto mais, mas é lá que se ensina a história. É lá que temos ciências políticas. É lá que temos menos o estudo de línguas e culturas. Não existe no nosso país. E como que quer que esses aspectos sejam desenvolvidos? Infelizmente. E a única instituição de bandeja no país é a Faculdade de Humanidade hoje, que tem os cursos de línguas e literaturas. A Faculdade de Ciências Sociais, que tem pelo menos a propriedade da especialidade de História, Antropologia, Sociologia, um pouco mais de Filosofia conosco, enfim. Mas nas outras universidades que se criaram recentemente, se houver Ciências Sociais, é Direito. Se há Ciências Sociais, é Economia. E não esses cursos afins para esse tratamento das línguas e cultura. Infelizmente. Porquê? Não sei dizer o porquê. É só o Estado que sabe quando implementa isso, se tem tido aconselhamento ou a escutação dos técnicos naquela área para saber que tipo de curso que é preciso implementar e para qual finalidade. Sim, estratégico é, mas a estratégia não passa simplesmente pelos técnicos internamente. Teria de ter uma colaboração, de facto, do Estado. Sabermos pesquisar, investigar para escrever, podemos. E temos essa capacidade. Alguns trabalhos já existem. Mas o problema sério está na divulgação, na publicação desses resultados. Não vai mais além. Terminam apenas na nossa instituição. Por quê? Não temos condições para tal. Sobretudo editoras. Não temos centro de investigação funcionais. Existem nos planos, não sei o que quanto mais, mas não existe funcionamento. Me refiro concretamente. Imaginemos durante um ano letivo, nós trabalhamos sobre os trabalhos ABC. Temos 10, 12, 20 estudantes com bons trabalhos. A comissão científica do centro de investigação deveria recuperar aqueles trabalhos, revisto e formatar um livro. E esse livro, com custo muito barato, se ainda a editora é do centro de investigação da instituição, dentro de um ano nós temos possibilidade, por exemplo, de produzir mais de 2 ou 3 livros com lançamentos nossos. Mas como as editoras em Angola são privadas, quando você submete uma coisa disso, é preciso
cortar a sua cabeça para ter esse livro. Infelizmente, o Estado não contempla essa realidade. Aí que está a estagnação dessa realidade. Mas a expansão do estudo vai completamente mais além. Nós já temos no país, por exemplo, pensado em alguns trabalhos de resgate de algumas línguas em via de extinção. Eu, pessoalmente, que estou a falar, já tive numa missão de serviço no Kuroka, no Namibe, para o Kwisi, para o estudo do Kwisi, da gente da transhumância lá no Namibe. E quem aproveitou dos dados que nós fizemos lá são os brasileiros, que tínhamos uma comissão, inclusive, que nos levou para lá. Mas projetos puramente angolanos, nacionais, não existem. Depende da estrutura política que nós temos, qual é o interesse que tem para isso. As mesmas línguas como o herero que nós temos aqui com poucas populações a falar e que não estamos a descrevê-las devidamente, tem uma boa extensão, por exemplo, na Namíbia. Tem uma boa extensão de estudo nas universidades da Namíbia, escrito. O Khoisan, por exemplo, consideradas como línguas e culturas em via de extinção, mas uma dessas ramificações está aqui em Angola. O que a Academia Angolana faz para tal? Nos preocupamos em promover o português e não isso. O português, sim, não se pode esquecer, nem sequer o dia 5 de maio, que é a língua do Camões, todo mundo tem de festejar. Mas quando são realidades de culturas angolanas, dos povos de Angola, que é preciso colocar no mapa também para a sua existência, não há projetos para funcionar. Essa questão é velha ainda, eu digo velha e antiga porque tem sido debate dia a dia. A única resposta que cabe a essa questão já tem um meio caminho andado. O meu caminho andado é a descrição dessas línguas primeiro, porque outra hora já acusávamos ou nos acusamos uns aos outros em dizer que essas línguas não têm documentos escritos. Ou seja, são línguas desconhecidas no panorama escrito. E nós estamos a desenvolver esta capacidade da escrita, dominarmos o seu alfabeto, etc, etc. Mas o que precisa ser agora é massificar a sua documentação através da produção das gramáticas, de níveis diferentes. Portanto, gramática 1, existem gramáticas elementares, por exemplo, de Kimbundu, para quem começa a aprender. Mas há gramáticas de consolidação da língua, que tem a regra, a forma de escrever, etc., de textos a ler, enfim, já de outro nível. Quem lê e interioriza o alfabeto não terá problemas para utilizar também a língua de uma forma escrita. E ali agora temos essa documentação feita. O problema já não é de quem que forma. O problema não é de quem que ensinou. É o problema do Estado. Onde que entra agora o Estado? Ele que deve traçar corretamente as suas políticas da utilização das línguas. Tecnicamente falamos das políticas linguísticas. Portanto, essas políticas linguísticas, o Estado deve rever a legislação do país. E não o Estado, não sei que quanto, olha pelas demais línguas. Não, isso não é funcional. Qual é a sua função verdadeira no país? E, aliás, por natureza, as línguas já têm a sua função. Função comunicativa. Tem os seus membros que as utilizam. Agora, o Estado, quando quer levar ao público a sua administração, deve necessariamente praticá-la nas línguas que os cidadãos falam e praticam diariamente. Aí que está a fundamentação das línguas nacionais. Desde que o Estado permita colocar uma linha usual das línguas nacionais na administração, e eu não vejo porque que um senhor que está no Caculama vive a sua vida lá, deve ir a uma administração, a um hospital, tem de falar o português, tem de obrigar para explicar as dores que ele tem no corpo em língua portuguesa. Não há necessidade nenhuma. Para este senhor, em qualquer lugar onde que estiver, a sua língua local deve funcionar. O problema maior está no nosso país, está na política
linguística do nosso Estado. Mas os países africanos que imediatamente perceberam, entenderam este facto, logo depois de sair do jugo colonial, não funcionam até agora com a política monolíngue. Existe o plurilinguismo. No ponto de vista sociolinguístico, chama-se a mesoglossia. Portanto, se a língua do colono não pode desaparecer totalmente por ser a língua em que nós temos aceitação no exterior por razões das cooperações, as nossas línguas também devem funcionar para o próprio desenvolvimento. O senhor e bem conhecido, um dos nacionalistas e um dos bons presidentes que a África teve, o Júlio Nyerere Mungu, de Tanzânia, foi o primeiro a implementar a língua Swahili como a língua oficial. O Swahili hoje é uma língua internacionalizada em todos os lugares. Eu já tive a oportunidade de acompanhar várias vezes Radio Deutsche Welle, por exemplo, com informações em língua Swahili. A Alemanha manda os alunos para Tanzânia, Quênia, no departamento de Swahili, para estudar e depois voltar. Fazem um jornalismo completamente em Swahili. Swahili hoje é uma das línguas cobiçadas pela própria União Africana para ser a língua de trabalho da União Africana, como a língua que deve representar a África. Mas essa possibilidade não podia deixar de ser de países particulares em promover as línguas endógenas a ser línguas administrativas. É a coisa que nos falta no nosso país. A universidade é uma instituição universal. É uma instituição do Estado. O Estado a tem como instituição para a resolução dos problemas. O que quer dizer, quando o Estado, antes de tomar uma decisão, antes de implementar alguma coisa, o Estado deve auscultar os técnicos, os profissionais, os peritos na matéria. Onde é que estão? Na universidade. O Estado deve catalogar os especialistas em cada domínio social que ele tem. Há um problema do Estado, convoque. Podem ser ainda pessoas chamadas para o Conselho da República. O que o nosso país não faz. E cria-se uma hostilidade entre os académicos e o Estado, o aparelho do Estado. Raras vezes alguém, quando sai, por exemplo, da academia para as funções estatais, volta para a universidade dar aulas. Fica todo ele transconfigurado com as estratégias da ideologia do Estado, política do Estado. E vê a universidade como nada, um atraso, desde a pobreza para outras coisas. E hoje todo mundo foge para o aparelho do Estado, porque é lá que é preciso se enriquecer. Que é de estar na academia para ser um pobre e morrer muito cedo. Infelizmente, digo isso infelizmente. Dou um exemplo, apesar de ser da Europa, que não é África. É um caso concreto, por exemplo, da França. Para ser um ministro no aparelho do Estado como da França, por exemplo, quando você nunca passou para uma academia ou ser um professor que defenda uma cátedra, uma ideologia num domínio de saber com as suas publicações, nunca poderá ser convidado para ser um ministro. Um dos problemas mais fáceis para compreender a falta de colaboração e da empatia entre os acadêmicos e o nosso Estado é o problema da toponimia em Angola. Trocaram os capas para os Cs e os Cs também ficaram nos alheios. Que critério para definir isso? E quem que decide isso? É um vice-presidente da República. Que bases científicas? Não é? Mas será que o país falta especialistas nesse domínio? Foram ouvidos? Quando e como? Enfim, isso chama-se a regra de autoridade. Portanto, a autoridade é que manda e não as normas académicas ou aquilo que os universitários sabem e como que se deve apresentar. Enfim,
Tem sido esse o problema, o grande problema. Mas a intenção académica, científica, de querer procurarmos aquilo que as pessoas não dominam para que o Estado oficialize e que seja execuível, é que não tem estado exatamente ao nível que nós desejamos. E esse aqui é o problema forte daquilo que é a representatividade das línguas nacionais, por exemplo, no aparelho do Estado, porque são vistas várias vezes com o olhar de línguas atrasadas, línguas que podem necessariamente estragar o ambiente de Angola economicamente, politicamente, não sei o que quanto mais, etc. Você esquece que as línguas nacionais é um fator conclusivo de desenvolvimento sustentável desse país. Um exemplo simples para terminar isso. Na agricultura, por exemplo, temos áreas férteis que se diz no país para o cultivo. Os que se acham arrumados e mais simples, não sei o que tal, nunca pegaram as enxadas para cultivar. Quem que cultiva? É a população rural, cuja língua de utilização são as línguas nacionais. Mas quando nós queremos ir conversar com eles, a gente leva as instruções em língua portuguesa. Portanto, aqui tem de ver, e isso funciona. E a pessoa a quem você está a falar com aquele português pesado não percebe nada. E quando vai para o campo, faz o que ele entende. Produção amanhã, negativa. Mas se a essas pessoas levamos essas instruções nas línguas locais que elas próprias falam e entendem, permita-me ver o que eles vão fazer no campo, porque toda a informação foi bem compreendida. Como utilizar um adubo? Não vai no BIE para falar a utilização de adubo com o teu português e falar até das fórmulas químicas a alguém que nunca estudou a química. Explique-lhe na sua língua local qual é a utilização concreta. Termos pode se apropriar. Os acadêmicos em língua e literaturas africanas, etc., tendo essas matérias por escrito, traduzir numa língua local dali e ir falar naquela língua, toda a população já tem informação de primeira. Não vão errar em nenhum lugar. Por acaso falo isso, uma experiência pessoal, já fui convidado várias vezes pelo Fundo Mundial para a Alimentação, não é? Essa ONG também trabalha nas províncias com muitos núcleos. Mas quando eles vão para tratar os assuntos com as populações no interior, dependendo da área, sobretudo na Huila, no Cubango, etc., tem de traduzir todas as informações que ele tem nas línguas locais. E eu já participei desses trabalhos. Traduzirmos em folhetos, inclusive. E ultimamente aconteceu com a praga dos gafanhotos. Quando estava os gafanhotos aqui no leste, vindo da Namíbia, etc., a fazer estrago das plantações e tudo. Como prevenir-se contra essa praga e como matar aqueles. As instruções saíram de inglês para o Nganguela, para o Nhané Kahumbi, para o Chicoanhama e o Umbundo, para as pessoas compreenderem. E quando lá foi pouca coisa. Afinal, sabe a população exclamar, afinal, o que nós achávamos que era difícil, afinal é tão fácil. É só fazer isso e aquilo, eles vão fugir. Conseguiram proteger as plantações. As línguas nacionais funcionam e funcionaram. E quando a agricultura é impecável, nós não desenvolvemos o país? Claro que sim. E o desenvolvimento sustentável está a este nível. E as línguas fazem o seu trabalho com essa perspectiva. Não existe uma língua nesse contexto, para parafrasear o nosso saudoso e o imortal André Martinet, não é? A função inicial das línguas é a sua comunicação. Quando a comunicação é perfeita, compreendida, portanto ninguém que pode fazer algo errado, porque a língua é um facto da compreensão daquilo que o homem deve fazer. O que eu tenho a dizer é um sentimento de satisfação, primeiro. Alegro-me bastante pelo projeto. O projeto tem um futuro. Um projeto é pensado com corpo e alma. É um projeto que deve ser apoiado
é um projeto que vai, de facto, revivar e, ao mesmo tempo, revitalizar as nossas culturas, os nossos hábitos e preservação, de facto, das nossas culturas em Angola, dos diferentes povos que nós temos. É pena que não vemos um produto finito hoje com esse projeto, mas é preciso que nós trabalhemos a longo prazo, com muito afinco, com muita esperança. Este projeto vai ter grande expansão, quiçá passar para uma grande empresa. Não acredite que não é uma profecia, mas que tenhamos essa fé, sabermos bater as portas necessárias que possam simpatizar com o projeto. Vamos ter alguma coisa muito fantástica e muito honrosa para aquilo que nos caracteriza. E, aliás, não desmotivemos-nos pelo facto de não possuirmos o material possível. Isso tudo, conforme que eu disse, pode se constituir com o tempo e não hoje simplesmente. Então, o elemento fundamental aqui é mesmo a perseverança, a confiança, a insistência, sabermos conviver com as atrocidades, os altos e os baixos, mas focar-se ao objetivo. E a finalidade disso, e eu desejo mesmo que isso funcione na plenitude, e quiçá alguém de ouvido interessado por um lado e ver esse projeto e que tenha finança, não hesite de colocar um dinheiro nesse projeto. Vai ser alguma coisa fantástica, porque trata-se de uma projeção, não é de indivíduos que querem naturalmente alavancar esse projeto, mas é de Angola. Estou a falar bem de Angola. De Angola, porque todos nós vamos nos rever nesse projeto. Vamos nos rever naquilo que é o resultado desse projeto. Quando o mundo fora solicitar documentação, saber sobre a cultura do povo X e tenha o material disponível, isso vai ser fantástico. Coisas essas nem sequer o próprio Ministério da Cultura não tem essa organização. Vais para lá hoje, não há papelada de um povo escrito sobre isso e aquilo. Não há documentários sobre isso, mas guardam nos documentários dos colonos por aí, etc. Portanto, é uma coisa fantástica. Eu felicito-vos pela coragem e a iniciativa. Por isso, continuem. Não importa olhar pela trás, nem pelos problemas, nem pelas dificuldades, mas coloquem em frente a perseverança e a esperança que o amanhã será diferente daquilo que estamos a viver hoje.